Vou mostrar a vocês como que eu faço a transferência da imagem para o papel manteiga. Eu pego a imagem desejada e no tamanho desejado. Coloco meu papel manteiga sobre a minha imagem e vou colocando fita só para o papel manteiga não ficar correndo na hora que eu estiver transferindo essa imagem para o papel manteiga. E esse desenho vai servir como base para a minha pintura. Ficou assim. Agora vamos abrir nossa pasta numa espessura de 5 milímetros. Ela tem que ficar um pouco grossa mesmo. Para grudar o papel manteiga na pasta americana, eu uso gordura vegetal, mas tem que passar pouca gordura vegetal. Se colocar gordura vegetal em excesso na hora da pintura, ela não vai querer aderir à pasta devido à quantidade de gordura vegetal. Aí agora eu venho com essa minha esteca e vou fazendo toda a marcação. Se no caso você não tivesse esteca, você pode estar fazendo com o lápis também, que dá certo também. Agora vamos fazer o contorno. Eu gosto sempre de começar com o contorno do desenho para depois eu vir pintando, assim eu acho melhor. Aqui eu tô fazendo o contorno com corante líquido preto. Se caso você não tiver o corante líquido preto, dá para fazer também com o corante em gel. Só que no caso do corante em gel, você tem que usar sempre o corante branco em gel para fazer fundo para qualquer tom de corante em gel. Seja preto, vermelho, qualquer tom tem que usar o branco. E um pouco de água. A água serve para diluir o nosso corante em gel. Aqui eu vou estar usando tanto corante líquido quanto corante em gel. Se você não diluir o corante em gel com água, a sua pintura fica com aquele aspecto sempre molhado, ela não seca. E com a água, diluindo na água, ela seca, ela não fica com esse aspecto molhado, a pintura.
Aqui eu vou estar fazendo uma misturinha do corante laranja com corante marrom líquido para fazer a pintura do olhinho. Agora eu venho com um pouco do corante azul líquido e vou colocar um pouco também do corante azul royal em gel. Eu coloquei aí, só que não deu para me mostrar para vocês, mas eu coloquei e vou colocar um pouco de água por causa do corante em gel. E vou pegar um pouquinho desse branco também, vou misturar nesse azul, para me chegar nesse tonzinho aí de azul. Agora eu vou fazer uma misturinha de rosa e branco e um pouco de água.
Agora vamos fazer o marrom escuro. Eu vou precisar de laranja, marrom, um pouco de água e branco. E vamos fazer a misturinha. Quando eu faço a misturinha, eu nunca passo direto no desenho. Eu sempre passo num pedacinho de pasta para me ver se chegou no tom desejado. Assim, ó, eu passo e vejo se chegou no tom que eu quero. Se não, eu acrescento mais corante ou mais água para chegar no tom que eu quero. Aí sim, quando eu vejo que chegou no tom que eu quero, aí eu pinto no meu desenho. Por isso que é importante você estar sempre com o desenho como referência para a pintura, para estar olhando os tons, se está correspondendo o tom do desenho com o da pintura. Agora vamos fazer a tonalidade ocre. Agora eu misturo todo esse branco para mim ver se vai chegar na tonalidade que eu quero. Por isso que é importante sempre ter o desenho para estar acompanhando. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de branco, vou misturar para mim ver se vai chegar na tonalidade que eu quero. E eu sempre pinto um pouco na pasta para me ver se realmente está no tom. Não está no tom, passou do tom. Coloquei um pouquinho mais de laranja e misturo. Chegou na tonalidade bem próxima do ocre que eu quero, mas ainda não é a tonalidade que eu quero. Então eu vou colocar um pouco de amarelo. Aí sim vai chegar no tom que eu quero. Acrescentei o amarelo, misturo e agora chegou na tonalidade ocre que eu quero.
Agora eu venho retocando o contorno. Depois de retocar o contorno, eu venho fazendo o corte. Eu gosto de fazer o corte com a pasta ainda molhada, porque depois que ela seca, ela dá um certo trabalhinho para cortar. E esse é nosso resultado final.